Beleza, gente? Vamos lá? Posso começar então? Professor, eu tô vendo, então não sei se para todo mundo, mas eu tô vendo só uma tela preta. Não sei se é Ixi, intencional. pera aí então, não é intencional não. Pera lá. Não, pode não sei se é só comigo também, mas Não, não, eu. não, 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 não é não. Tá, vamos lá. Uma janela. E agora? Continua preta? Agora sim. Não, não, não. Agora tá slide mesmo. Dá pra ver o slide. Então tá. Aham. Tá bom, gente. Sempre me dê um feedback, por favor. Teve uma hora ali no início, quando caiu minha internet, que eu fiquei falando um pouco. Eu só fui perceber quando não vi ali a luzinha do da câmera que não estava acesa. Daí eu falei, ixi, o que aconteceu? Mas enfim, sempre me deem um feedback, beleza? Beleza, professor. Então vamos lá, gente. Vamos falar agora de Unicófora, né? Que é o outro filho de, de Panartrópora, né? Então assim, a gente consegue, né? Em alguns minutos, digamos, né? Que é uma coisa que é impossível fazer com artrópoda, né? O geralzão de artrópoda falar, né? Porque são grupos que a gente tem menos informação, né? Apesar de serem animais extremamente interessantes, como eu falei para vocês, tardígrada. Eu não sei se vocês já alguma vez na vida já tinham visto ou ouvido falar de tardígrada, né? Mas tem dezenas de assuntos e de temas que interessam, né, a vários pesquisadores, né, a ciência como um todo nesses animais, né. Mas assim, como são animais pequenos, são animais que a gente não vê muito, né, a gente não conhece muito deles também, né. Então, então as informações elas são mais escassas quando comparado com os artrópodos, né. E Unicófora, né, é um grupo também, eu não sei se vocês já tiveram um contato próximo, né? Mas ele é considerado um dos invertebrados mais carismáticos, né? Então a gente pode equiparar eles digamos, às borboletas, né? Aos besouros, que são aqueles animais, digamos, que as pessoas, você tem várias pessoas que gostam Acho um pouco. de insetos, né? E gostam desses animais, acham bonitos, enfim, né? Enfim, os A gente veria eles em aula prática, professor? sim, sim, inclusive vivo, né? Tanto o tardígrada quanto o nicófora, vocês veriam eles ao vivo em aula prática. Queria Eu, muito. essa aula de hoje que eu tô dando para vocês, assim, ela acho que é um dos pontos altos da Zou 2, tá? Inclusive, quando eu tô dando essa aula, vem turma de outros que já fizeram a disciplina, gente que vai fazer ainda, mas quer ver, enfim, todo mundo gosta dessa aula, tá? Então, mas enfim, eu tô tentando ali no AVA colocar, fazer o mais próximo do que eu faço em sala de aula, tá certo? Mas vamos lá. Então a gente tem o Unicófora, né, que também é um panartrópora. Ele é um grupo também antigo, como os, os tardígradas, né, lá do Cambriano inferior, também é 540, mais ou menos 540 milhões de anos atrás. Né, a gente tem vários fósseis de Onicófora, né, inclusive esse Lolischania longicruris é um dos fósseis mais conhecidos de invertebrados que a gente tem. Tá? É um bicho que todo mundo, né, é um fóssil super conhecido. E assim, todos os fósseis, né, desses do Cambriano, dos unicóforos, eles eram marinhos. Tá? Então, ou seja, eles eram animais marinhos que daí invadiram o ambiente terrestre e hoje, atualmente, os unicóforos viventes eles são exclusivamente terrestres. Tá? A gente então não tem nenhum unicófora é, vivendo no mar ou na água doce, né? Pelo menos a gente não conhece. Né? Então eles eram animais marinhos, né? Então eles tinham esse aspecto aqui vermiforme, com esses lobópodes bem compridos, né? Então aqui é um desenho, né, esquemático, né, de como seria, né? E aqui o fóssil verdadeiro do Lucigênio.
Aqui outro fóssil também de onicófora, então Paucipodia inermis, também no Cambriano inferior, né, aproximadamente 525 milhões de anos, então bem parecido com o anterior, tá? Então o desenho aqui dele e o fóssil aqui no sedimento ali. Aqui está outro famosão, né, a Lucigênia, do Cambriano Médio, tá? Então uma figura aqui, um desenho, se vocês entrarem na internet assim, colocarem a Lucigênia, vocês vão ver vários vídeos quando fala dessa época, né, do Cambriano Médio, né? Então provavelmente não apareça, seja especificamente sobre a Lucigênia, mas ele vai falar de algum artrópodo e daí você vai ver que eles viviam mais ou menos na mesma época, os artrópodos antigos, claro, né, os fósseis. E um bicho bem louco, né, também com os lobópedes aqui, esses espinhos, né, tanto que existe uma dúvida como é que esses bichos andavam. Ninguém sabe se ele está de ponta cabeça aqui ou se está na posição correta, mas enfim, é um onicófora também marinho e lá do Cambriano. Tá? Mas como eu disse para vocês, hoje eles são exclusivamente terrestres, mas eles gostam, né? Eles têm preferência por um ambiente mais úmido, né? Isso muito provavelmente por causa, né, da cutícula deles, né? Essa cutícula fina que eles têm, né? Então esses animais eles têm uma associação a viver no ambiente terrestre, né? Então quando a gente coloquei essa imagem aqui nessa floresta meio secundária aqui, né, que seria um ambiente mais propício da gente encontrar um onicófora, né? Então, que nem a gente tem onicófora aí na Chapada dos Guimarães, né, por exemplo, e geralmente a gente acha naquele ambiente, né, do bioma do Cerrado, onde tem que eles chamam de Cerradão, né, que é onde tem aquela mata mais próxima ali a cachoeiras, aquela mata mais fechada, mais úmida. Tá? Então eles sempre estão associados. Mas eles não podem se encontrar no ambiente seco. São encontrados também, né? Mas geralmente você não vai achar eles durante o dia. Né? Se você achar eles, eles vão estar se movimentando à noite, num clima mais ameno, né? Do que um clima mais quente ou durante o dia. Você não vai achar esses bichos. Geralmente eles vivem escondidos, né? Eles são noturnos. Né? Durante o dia eles se escondem e à noite que eles saem para caçar, para reproduzir. Eles lembram muito lagartas, tá? Já teve aluno que me levou lá uma larva de Lepidoptera e daí eu cheguei para ele, não, você ainda precisa ter uma aula de Zoo 2 sobre unicófora, que daí eu vou te apresentar o unicófora, né? Então algumas pessoas confundem onicófora, né, com lagarta. Então às vezes traz um bicho mais ou menos assim, né? Fala, professor, eu coletei unicófora. Eu falo, não é unicófora. Isso daqui é um caterpillar, sabe? Inclusive, né, tem um artigo muito louco, né, que foi publicado em 2009 numa revista super conceituada, né, a PANAS, Proceedings of National Academy of Science. É uma revista, assim, para você publicar alguma coisa lá tem que ser um assunto muito interessante e uma super pesquisa, né? Que um pesquisador, esse David Williamson, ele, né, diz que as lagartas, né, das borboletas evoluíram dos onicóforos por hibridogênese, né? Que para mim é uma das maiores loucuras que eu já ouvi falar, né? E enfim, e esse cara publicou nessa revista. E daí, assim, vários pesquisadores, assim, publicaram respostas ao artigo dele, né? E daí ele ficava respondendo, ou seja, ele teve mais 4, 5 publicações ainda nessa revista, né? Ou seja, ele engordou o currículo dele com uma revista boa, né? Falando, né? Eu considero isso daí assim, meio que um absurdo. Mas enfim, ele tinha lá a teoria dele, né? E não foi à toa que ele conseguiu publicar nesse artigo. Mas, né, olhando a evolução dos grupos, tanto das borboletas, né, dos lepidópteros quanto dos unicóforos, eles são animais que ocorreram em épocas bem distintas, né? Então, ou seja, seria meio que impossível
isso ter ocorrido. Mas enfim, é só um exemplo para ilustrar essa relação com as larvas de lepidópteros. Eles medem de 5 milímetros a 15 centímetros de comprimento, tá? Então, inclusive tem essa espécie aqui que, se não me engano, é da Costa Rica, né? Que é um bicho gigantesco, né? E assim, esses animais, como ele tem essa cavidade do corpo formada por essa hemocele, né? Que é aquele esqueleto hidrostático lá. Então, às vezes, dependendo da movimentação, da musculação dele, eles reduzem, né? Eles ficam menores, né? E quando eles andam, a tendência é eles esticarem mais, né? Mas, e no caso desse daqui, é um bicho bem grande mesmo, né? Então a gente observa, né, esse aspecto vermiforme, né? Algumas pessoas às vezes confundem também com molusco, inclusive, né? Nas classificações mais antigas, eles foram o primeiro unicóforo ele foi classificado como um molusco, só mais tarde ele foi considerado um filo à parte, né? Mas dá pra gente observar por causa dos lobófilos, das pernas, das antenas, enfim. É um grupo totalmente diferente com caracteres exclusivos, né? Os machos sempre são menores que as fêmeas, tá? Então isso é uma maneira que a gente usa para identificar machos de fêmeas, né? Então quando você pega vários espécimes de uma determinada localidade, você tem diferenças grandes de tamanho, né? E a gente observa isso não só pelo tamanho, mas pelo número de pernas também, né? Os machos é fêmeas, e depois a gente, né, faz ali um corte, disseca ele e vê, né? Consegue ver a gonada masculina e confirmar essa teoria que os machos são menores que as fêmeas. Tá, então aqui só para mostrar, né? Aqui a gente tem dois indivíduos da mesma espécie de unicófora, tá? E o macho aqui bem menor que a fêmea, tá? Os dois já adultos. E eles têm, né, o que a gente diz, essa pequena cefalização, né? Cefalização é um processo que ocorreu em todos os animais bilaterais, né? Que é essa concentração dos órgãos sensoriais, né? Inclusive do sistema nervoso, na região anterior da cabeça, né? Então no caso dos unicófilos, é difícil você ver uma divisão clara, né, de cabeça com outra parte do corpo, né? Inclusive, se vocês olharem nessa imagem aqui, né, que o animal está mais contraído, né, dificilmente você vê assim, onde que está a cabeça, qual é o limite entre a cabeça e, digamos, o tronco do animal, né? Então, ou seja, eles têm essa pequena cefalização, a gente só reconhece que é a região anterior do corpo, né, pela presença aqui, né, das antenas que são aneladas, né? Aqui a gente tem um ocelo, né? E a boca também, aqui a boca ventral, né? Essa estrutura aqui é que a gente chama de papila oral, que nada mais é que um apêndice, né? Embriologicamente, que daí se desenvolveu nessa estrutura aqui, que tem essa conexão com a glândula de muco, né? Ou de limo também. Não, limo não, tá, gente? Muco. E tem essa segmentação do corpo fortemente homônoma. Homônoma é o quê? Que são iguais, né? Então quando você olha, né, um unicófora, né, você vê assim, como é que você vê essa segmentação externa, né? A segmentação externa você vê pelas pernas, porque quando você olha o corpo por cima, dorsalmente, você não consegue observar nenhum tipo de segmentação, mas as pernas elas são bem divididas, né, em compartimentos iguais, digamos, por isso que é homônimo. Você não vê uma perna aqui, por exemplo, e a próxima perna aqui, né? Mais longe e a outra mais perto, ou seja, não, elas são em distâncias parecidas. Em relação à classificação, como eu disse para vocês, né, esses animais já foram classificados como molusco, né, nas primeiras classificações, e hoje não, hoje eles são reconhecidos como um filo à parte chamado de unicófora, né, e eles são divididos em duas famílias, tá? Então a gente não usa ordem, até existe divisão de ordem, mas vocês não precisam saber disso, né? O que vocês têm que saber, gente, né, tem que ficar bem claro para vocês, é que a gente tem duas famílias,
uma família que a gente chama de Peripatide, tem cerca de 12 gêneros e 83 espécies, e uma outra família chamada Peripatopside, que ela tem 39 gêneros e 115 espécies. Tá? Então é uma família, digamos, mais diversa em número de espécies. Né? E o que é interessante desses dois grupos, né, essas duas famílias, é a distribuição geográfica deles. Né? Então esse mapa que vocês estão vendo aí na apresentação de vocês, né, a gente vê esses pontos azuis aqui, né? Então a gente vê os pontos azuis, né? Os pontos azuis pertencem às espécies de Peripatide, e os pontos vermelhos são os das espécies de Peripatopside, né? E né, a gente vê mais ou menos um padrão biogeográfico de distribuição desse grupo, né? Que padrão é esse, né? É o que a gente chama de então esses animais, eles ocorreram quando eles surgiram, quando existia aquela Gondwana, né? Ou seja, todas as placas, né, de terra, elas eram conectadas, né? E daí, né, essas placas foram se dividindo. Então a gente chama que esses animais, eles têm um padrão de distribuição de gondoânica. Então a gente tem a Gondwana temperada, que é essa mais ao sul, né, mais ao sul, e a Gondwana tropical, que seria essa mais ao norte. Né? Então, ou seja, a gente tem Peripatopside ocorrendo na Gondwana temperada e Peripatide ocorrendo na Gondwana tropical. Né? Então, se a gente olhar aqui, se eu perguntasse para vocês no Brasil que família que a gente tem somente a família Peripatide. Tá? Aqui tem poucos pontos de unicófora, mas essa distribuição já foi ampliada. Né? Então você tem em toda a América do Sul, né? Só que Peripatopside você só tem no Chile, somente no Chile. Né? Peripatide você tem né, na Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, todos esses países aqui mais ao norte, né, no Caribe, e vai até aqui a parte central do México, né, pega vários países da América Central e vai até, se estende até ali a metade do México. Tem um registro aqui para a costa ocidental da África, né, que mostra, né, essa conexão que houve entre América do Sul e África, e uma localidade aqui na Ásia, né, se não me engano aqui é Tailândia ou Mianmar, eu não sei exatamente, mas enfim, nesse leste aqui asiático, e também aqui é Tailândia, né? Ou seja, então esse grupo é chamado de Peripatida. E o resto, gente, né, os Peripatopside, a grande maioria está onde, né? Você tem aqui uma espécie, se não me engano, só aqui no Chile, de várias espécies aqui na África do Sul, né? A grande maioria, a grande diversidade de Peripatopside na Austrália e na Nova Zelândia, né? E alguns grupos aqui em Papua Nova Guiné, Indonésia, tá? Então essa distribuição ela é bem marcante, tá, gente? Tanto que se a gente for, né, procurar, sei lá, coletar unicóforo mais ao sul aqui do Brasil, a gente não vai achar. Né? Se achar, né, se algum dia achar, né, vai achar bem provavelmente que seja um Peripatopside, mas agora até o momento é desconhecido. Tá? A distribuição mais meridional de unicófora no Brasil é o Rio de Janeiro. Tá? Então, abaixo do Rio de Janeiro, acho que o mais meridional ali esqueci exatamente, fica quase na divisa ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, esqueci agora a localidade, mas enfim, ali é a distribuição mais meridional desse grupo na América do Sul. Né? Bom, aqui vocês estão vendo então diversas imagens, né, de unicóforos, né? Eu dividi, se vocês olharem aqui à esquerda, né, são representantes de Peripatide, então eles têm essa cor meio que burro quando foge, né, um marrom meio
meio avermelhado, né? Alguns têm essa mancha que a gente chama de mancha isabelina na cabeça, inclusive uma das primeiras espécies descritas no Brasil e a primeira espécie descrita por Mato Grosso tem essa mancha na cabeça, que é essa espécie aqui, né, que é Peripatus eloise, né, mas a grande maioria tem essa cor meio assim, né, meio avermelhada, meio marrom, né, os peripatídeos, tá certo? Né, e esses animais, né, eles são conhecidos também popularmente como verme de veludo, tá? Depois eu vou falar o porquê. E os Peripatopsidae, eles têm uma cor já mais um pouco chamativa, né, azuis, um pouco avermelhado, né, ou se tem um marrom com manchas, né, desenhos e manchas mais amareladas, ou que nem essa espécie aqui, se não me engano é da África do Sul ou da Nova Zelândia, que é uma espécie troglóbia, né, que vive em caverna, tá? Então ela é totalmente pálida, tá certo? Então tem essa diferença na coloração também, né? Então aqui só para ilustrar, né, essa diversidade de cores que eu falei para vocês, né? Então você tem vermelhos, mais esverdeados, esse aqui roxo, tá certo? Ou seja, tem uma diversidade de cores, mas a morfologia, no geral, ela é bem parecida, tanto que delimitar espécies em unicóforo é bem complicado, gente, bem complicado. A morfologia dele é muito conservativa, né? Então a gente usa muito de técnicas de molecular para identificar, delimitar as espécies. Em relação... Professor, Oi, pode a perguntar. cor dele tem alguma coisa relacionada com a sua localização? Não, a gente só observa, né, que as espécies que são tem essas cores mais chamativas, né, mais avermelhadas, que nem essa daqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma espécie da Austrália, né? Essa aqui roxa, né, é do Chile, né? Então são os Peripatopsidae. Os Peripatopsidae, de um modo geral, tem essa cor mais avermelhada, mais arroxeada, mais esverdeada, tá certo? Já os Peripatídeos não, tem esse marrom aqui típico desse daqui, tá? Ou desse outro aqui de baixo, tá? Mas assim, se tem alguma coisa relacionada à localização, à distribuição deles, eu não sei te responder, tá, Marcos? Mas enfim, é um padrão que segue, mas eu não sei se tem uma lógica biogeográfica, por exemplo, tá? Mas a gente vê essas cores mais chamativas nos Peripatopsidae. Obrigada. De nada. Tá, então aqui nessa imagem aqui à esquerda a gente tem essa região da cabeça, né? Então, como eu disse para vocês, a gente não vê uma delimitação muito clara de cabeça e o resto do corpo do animal, né? Mas enfim, olhando ventralmente aqui nessa figura, né, a gente tem 3 apêndices que adornam a cabeça, né? A gente vai ter um par de antenas que elas são aneladas, né, ou seja, são vários anéis carnosos, né, com algumas sedas. A gente tem um par único de mandíbulas aqui dentro, tá? Que ele usa para predar, desculpa. E tem um par de papilas orais carnosas, ao qual fica em oposição adjacente às mandíbulas, que é essa estrutura aqui, ó, papila oral. Então, ou seja, toda essa região aqui, ó, que envolve a cabeça, né, a gente vai ter um par de antenas, um par de papila oral e as mandíbulas, tá? A boca, né, ela parece uma estrutura radial, né, e dela tem essa região aqui que a gente chama de lábio externo e os lábios internos, tá? A gente vai ter um labro que lembra muito aquela estrutura anterior também dos artrópodes, que a gente vai ver mais adiante, né? Aqui a cavidade, né, da boca, cavidade pré-oral, né, e daí os vários tipos de lobo. Mas enfim, né, na cabeça é um par de antenas, umas mandíbulas e um par de papila oral. A papila oral, gente, ela nada mais é que um apêndice, né, seria uma perna que tem essa função, né, de... Então ali dentro fica alojado a glândula de muco. A glândula de muco geralmente ela
ela corre quase todo o comprimento do corpo, né? E ela fica guardada aqui dentro, né, na extensão do corpo, e é por aqui que sai aquele esguicho, né, o muco que o unicófora joga, né, quando ele vai predar algum animal. Eu falei para vocês que esses animais eles são conhecidos, né, popularmente como vermes de veludo, pelo menos aqui no Brasil a gente chama verme de veludo, porque ele tem essa aparência, né, como se fosse aquele tecido de veludo, tá certo? Então é um corpo coberto por uma fina cutícula quitinosa que também sofre, né, mudas, né, ou seja, ele troca a muda. Inclusive, né, a gente já teve a oportunidade de observar isso em laboratório, ali no meu laboratório a gente já fez essas observações, né? Quando nascem os filhotes, né, que tem um grupo que é vivíparo de unicóforos, principalmente os piripatídeos, né? Então se nasce um jovenzinho ali, o jovenzinho ele se alimenta da própria muda dele, conforme ele vai trocando, ele vai comendo a muda dele. Essa cutícula ela não é calcificada, ela é fina e flexível. Ela é bem permeável e ela não é dividida em placas articuladas ou escleritos, né? Então a gente observa bem aqui que você não vê nenhuma placa, nenhuma divisão de placas ali. E quando a gente olha, né, em corte transversal, né, a cutícula de um unicóforo, a gente vê, ó, então isso que dá esse aspecto, né, aspecto daquele tecido de veludo, né, que tem essas dobras aqui e essa região, né, tem essa invaginação aqui, desse aspecto daquele tecido de veludo. Então o corpo ele é todo coberto disso, né, então você tem assim a parte mais externa que a gente chama de crista da cutícula, né, geralmente no ápice dessa crista da cutícula a gente vai ter esse espinho sensorial, né, logo abaixo, né, da crista da cutícula a gente tem o tecido conjuntivo, né, aqui é a parte da epiderme, né, e logo abaixo da epiderme a gente vai ter assim a musculatura oblíqua, né, tanto a musculatura oblíqua quanto a musculatura circular. E entre essas duas musculaturas, né, a gente vai ter também, vou tirar aqui, uma coisa que também é exclusiva desse grupo, né, que fica associado à parede do corpo desses animais, que são esses canais emais aqui, né, são os canais relacionados ao sistema circulatório de unicóforo, que é o único nesse grupo, né, então ele tem uma série, cada uma dessas dobras aqui vai ter um canal emal como esse aqui. Tá? E também, além da musculatura circular e oblíqua, a gente vai ter logo abaixo da oblíqua uma musculatura longitudinal. Tá certo? Bom, aqui só para ilustrar melhor a mandíbula, né? Então aqui você tem a mandíbula mais externa, a mandíbula mais interna dos unicóforos. Aqui numa imagem de microscopia eletrônica, mas uma imagem um pouco mais ampliada, mostrando essas dobras, né? Então a gente consegue ver esses vincos aqui. Aqui numa imagem um pouco mais ampliada, né? São as papilas, né? Então você tem uma papila que dela vai ter uma parte basal e uma parte mais apical, né? E daí lá no ápice da papila apical a gente tem a cerda sensorial, né? E aqui você vê que tem vários tipos de papila. Então dependendo da região do corpo do animal, né, a gente chama de papilas primárias, papilas secundárias, enfim, dependendo da região, né, do corpo do animal, a gente tem papilas né, e o tegumento um pouco mais diferenciado, tanto na região ventral como na região dorsal. Né, aqui só para ilustrar para vocês, né, que daí essas papilas elas podem ter formatos, né, então aqui em forma globosa, tá? Olha aqui a cerda, aqui em forma de cone, né, aqui que na verdade a papila apical ela é reduzida, né, como aqui, né, não tem essa papila apical globosa e grande, ou
em forma de cano e também grande, e a gente usa essas estruturas muito na taxonomia do grupo, para separar os grupos, tá certo? Então, assim, a morfologia para a gente estudar esses animais, ela é bem refinada, tá? Como eu disse para vocês, gente, né, eles têm um sistema circulatório com um coração tubular dorsal, que fica aqui, ó, logo acima do intestino, né, e além esse cordão tubular dorsal, ele é aberto nas duas extremidades, né, um sistema circulatório aberto, tá? E além de sistema circulatório aberto, a gente tem os canais emais, né, como eu falei para vocês, na superfície do corpo dos onicóforos, tá? Então, o sistema circulatório com o coração tubular dorsal aberto nas duas extremidades, anterior e posterior, e mais os canais emais associados à parede do corpo dos onicóforos. Aqui o caráter mais importante, né, uma imagem do onicóforo, né, expelindo, né, ou seja, cuspindo o muco, né? Então vejam que sempre quando ele vai cuspir esse muco, né, expelir esse muco, né, as papilas orais elas saem para fora, e daí sai aquela, né, por ação interna da pressão hidrostática e de músculos ali, ele joga esse fluido para fora do corpo, né? E é como eu falei, né? Tem estudos que veem como é que ele faz isso daí, como é que é controlado, né? Porque você vê que são jatos super bem sincronizados e ele consegue calcular, né, a distância que ele tem que soltar isso daí, ou seja, então existem vários estudos, tanto de física quanto de matemática, para tentar entender essa relação, né, de distância, de como ele faz isso, como que esse jato sai de dentro desse canal, né? E também estudos relacionados a essa parte química, né? Da composição do muco de cada um, né? Então lembrem, né, que essas glândulas de muco, né, elas são características exclusivas de onicófora, né? E daí tem alguns estudos que, né, consideram como sendo nifrídeos modificados, ou seja, estruturas excretoras modificadas, mas ainda é algo que está sendo estudado. Mas enfim, é uma característica bem peculiar desses grupos. Tá? Então aqui só para mostrar mais uma vez, aqui a papila oral, aqui ela não está tão estendida assim como na hora que o animal vai jogar o muco, né? Aqui as papilas no corpo, no tegumento, né? Eles têm um sistema digestivo completo, né, gente? Então você tem a boca anterior, aqui, a cavidade bucal, né, a faringe, aqui o esôfago, né, um intestino bem alongado, que é a maior parte do sistema digestório, né, o reto, que é a porção terminal, e o ânus, tá? Então, quando a gente diz sistema digestório, completo, é quando tem boca e ânus, né? Vejam aqui, ó, em verde, né, aqui a gente tem a glândula salivar, e em vermelho a gente tem a glândula de muco, tá, gente? Então ela é bem comprida, tá? Ela acompanha também a morfologia do corpo. Quando a gente olha, como vocês estão vendo essa imagem aqui, a gente olha internamente, a gente, exceto pelo sistema nervoso aqui, como eu disse para vocês, em forma de escada, ó, a gente está vendo aqui em preto, né? Então você tem aqui, ó, o cérebro bilobado, né, o cordão círculo-esofágico, né, envolvendo aqui o sistema digestório, e daí começa essa escadinha aqui segmentar, né, que é o sistema nervoso desses animais. Essa escadinha segmentada são os cordões nervosos ventrais, eu vou falar mais adiante, mas o que eu quero dizer aqui é que você não vê divisão, né, nas pernas, você não vê
como se fosse uma parede dividindo cada perninha aqui, ou seja, você não tem esses septos intersegmentares, tá? Ou seja, então toda a cavidade do corpo, né, ela é uma porção só, ou seja, uma coisa só, como se fosse um cano, né, e esse cano, né, ele tem dentro esse líquido que é o esqueleto hidrostático, né, e que a perna associada à musculatura da parede do corpo e mais a pressão do líquido hidrostático auxilia esse animal no processo de locomoção. Tá? Então observem isso nos vídeos, né? Nas aulas práticas geralmente eu levava um animal vivo desse e a gente fazia uma atividade de locomoção para mostrar como é a locomoção, né? Tanto numa superfície lisa como numa superfície mais rugosa, para eles verem as diferenças, né? Então você vê que o animal ele se estica, como se fosse uma sanfona, ele diminui o tamanho dele, e daí isso está associado, né, ali ao uso das pernas, né, como também na pressão do esqueleto hidrostático para auxiliar na locomoção. Em relação às trocas gasosas, né, então esses animais eles realizam trocas gasosas, eles têm um sistema, né, diferente dos outros grupos, né, eles possuem traqueias, né, então esses caninhos aqui eles ficam ali embebidos ali nesse líquido ali da hemocele, né, e esses caninhos que são as traqueias, né, eles se abrem nessa estrutura aqui que é o átrio, e que a conexão entre a parte interna, o átrio, com o meio externo é através do espiráculo. Tá? Então aqui a gente tem a parte externa, já fora do corpo do animal, né? A cutícula aqui dá para ver bem, o espiráculo seria a abertura da traqueia. Né? A gente chama de espiráculo ou estigma. Tá certo? Então eles realizam as trocas gasosas nessa estrutura aqui, chamada de traqueia. Então o oxigênio entra por aqui, né, pelo espiráculo, passa pelo átrio e se conecta aqui à traqueia. E daí lá você vai ter a troca gasosa com o gás carbônico. Eles têm um par de nefrídeos que ocorre em cada um dos segmentos do corpo. Tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, os nefrídeos que são segmentares. Tá? Então além do sistema nervoso lá em forma de escada, das pernas, a gente tem os nefrídeos que são segmentares também, que mostram que esses animais são segmentados. Tá? Né, ele está geralmente associado às pernas, né? E aqui é só para mostrar um desses nefrídeos, né? Que você tem aqui essa parte que fica conectada ali ao líquido, né? A hemocele, né? Então você tem esse nefróstimo aqui que ele é cheio de cílios na borda para puxar os detritos que não vão ser usados pelo corpo do animal ou estruturas que são tóxicas, né? Levam para esse nefrídeo-duto, né? Isso daqui é metabolizado nesse canal aqui, nessa bomba contráctil, e depois eles saem por essa estrutura aqui que é o nefridióptero, tá certo? Aqui é aquela imagem que eu mostrei para vocês do sistema nervoso, né? Que ele é diferente de tardígrada e de artrópoda, mas é aquele padrão, né? Que você tem os cordões nervosos ventrais duplos, só que em vez dele ser ganglionar, como em tardígrada e artrópoda, né, ele é em forma de escada. Eu acho que aqui você vê lateralmente, então você tem o cérebro aqui com gânglio cerebral bilobado, né, e daí você tem aquela parte que envolve aqui o esôfago, e daí aqui o cordão nervoso ventral, que daí ele vai ser em forma de escada, desse tipo aqui, ó. Na imagem, essa imagem aqui a gente consegue ver melhor, né? Então o cordão nervoso, ou quer dizer, o cérebro, perdão, bilobado, o conectivo aqui circunesofágico e a escadinha, ó. Tá certo? Então é diferente de tardígrada e artrópoda, mas o princípio, digamos, né, é o mesmo, né? Aquele cérebro bilobado dorsal com um cordão nervoso ventral segmentado. Só que um
são gânglios e outra em forma de escada, no caso de unicófora. Em relação a órgãos sensoriais, então eles têm esses ocelos aqui, esses olhos que a gente chama de olhos simples, que fica na base, né, das antenas. Né, a maioria das estruturas sensoriais, elas estão associadas ao tegumento do corpo, né, ou seja, né, como eu disse para vocês, o tegumento do corpo desses animais tem esses espinhos sensoriais, né, que a gente não sabe, não conhece muito bem se eles são quimiorreceptores ou mecanorreceptores, tá? Mas o que a gente observa, né, que geralmente eles estão posicionados em relação, de uma maneira, em relação ao eixo do corpo do animal, né, mas enfim, são essas estruturas que auxiliam, né, nesse processo de captação de estímulos nervosos. Em relação à reprodução, gente, eles têm os dois sexos, tá? Macho e fêmea, e como eu falei para vocês, em geral a fêmea é maior do que o macho, tá? Principalmente em peripatídeo, tá? Porque os peripatídeos eles são vivíparos, tá? Diferente de peripatopside, tá? Peripatopside não é vivíparo, é ovíparo, tá? Então, em peripatídeo as fêmeas são maiores por causa disso, né? Porque os jovenzinhos eles ficam dentro da fêmea, às vezes 2, 3 ao mesmo tempo, tá? E é muito engraçado, às vezes a gente coloca, quando a gente coleta o unicófora, às vezes, né? Só do transporte do campo para o laboratório, quando você chega no laboratório para dar um tratamento melhor para ele, colocar ele num ambiente mais regulado ali, você em geral a gente individualiza esses animais por causa desse procedimento. Daí você olha lá, tem um unicófora pequenininho, ou seja, um jovenzinho que já nasceu, né? Acho que é um processo de estresse, né? De ter mudado de ambiente, de ser manipulado, e as fêmeas geralmente elas colocam os filhotes para fora, né? Antes, acho que do momento que ela previa, né? Mas enfim. Então, tem os dois sexos, mas você tem, né, as espécies que são partenogenéticas, aquela que a gente só conhece a fêmea, não conhece o macho. Bom, gente, em relação a unicófora, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Alô? Por mim, eu ia dizer que por mim tá tranquilo, mas na verdade eu vou tentar reassistir a aula se eu gravar, porque minha internet caiu diversas vezes. Então eu vou reassistir, daí se eu tiver alguma dúvida eu falo pro senhor depois, mando pro senhor depois. Peraí, eu tô vendo umas mensagens aqui. Marcos Rodou, essa tá de boa, só fiquei preocupado com os O2 depois dessa nota. Rindo de nervoso. Nunca substituirá, não aguento mais, tá preta, não tô vendo assim. Tá, o Michael não houve aula semana passada, tá? Sexta passada. Sim, fala, quem tá falando? Professor, pode falar de novo da parede corporal de unicófora? Sim, claro. Só um pouquinho. Eu vou parar aqui a gravação.